Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar de Cloud da Ingram Micro. Esse aqui com o tema Easy Azure, expandir e renovar a TI usando o Azure, que faz parte de uma nova série de webinars que a gente começou há algumas semanas esse ano, e que toda semana vai ter algum conteúdo novo relacionado a algum produto que a gente tem disponível em cloud, disponível no nosso marketplace. Esses webinars acontecem sempre às sextas-feiras, então se você quiser se programar, sempre vai ter um conteúdo interessante para você aprender mais e poder alavancar suas vendas em cloud. E vale lembrar também que todo o conteúdo que eu vou fazer aqui hoje, depois vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, que é esse link que está aparecendo aí na tela para vocês agora, e eu posso compartilhar pelo chat, para ficar mais fácil para vocês depois, né? E é muito interessante vocês visitarem esse canal, porque já tem muito conteúdo de webinar antigo lá, principalmente do ano passado. E caso também, se vocês quiserem rever esse que eu estou fazendo hoje. E se você já assistiu algum webinar de cloud, seja esse ano passado, com certeza você conhece o Mauro Pimentel. Eu faço parte da equipe dele, eu auxilio na parte técnica e também na área de pré-vendas, né? Auxilio cenários de Azure, ambientes de Azure que são enviados para cotação, esse tipo de coisa. E a ideia aqui hoje é apresentar de uma maneira simples uma nova série de pacotes que foram criados para o Easy Azure. Para você que já conhece o Easy Azure e vendeu os primeiros pacotes e agora quer se aprofundar mais ainda, quer ampliar a área de vendas, né? E vocês vão ver que tem diversas opções que com certeza algum cliente já chegou com alguma demanda que se enquadraria em um desses pacotes, ou chegará em breve. De uma maneira geral, nesse primeiro webinar, eu vou demonstrar o que fazem os pacotes, alguns cenários que eles podem ser oferecidos, eu vou montar algumas propostas na calculadora do Azure, porque tem muita gente, né, muita revenda que quando está começando nesse mundo, que é gigante, tem diversas, centenas de soluções disponíveis no Azure, encontra uma certa dificuldade em como cotar, onde achar, o que tem que cotar. E nesse começo, claro, são dúvidas bem pertinentes, né? Mas vocês vão ver que depois de algumas cotações vai se tornando bem mais simples. E vou mostrar também o painel do Azure, como funciona a criação na prática de alguns dos pacotes que eu vou mostrar aqui hoje. Vocês vão ver que é bem simples e vão começar a oferecer e vender Azure hoje mesmo. Então, os 4 pacotes, né, os 4 séries de pacotes que eu vou mostrar aqui hoje são o Easy Backup, o Easy Data, o Easy Web e o Easy Lamp. E o que a gente percebe aqui com muita frequência é que talvez a maior dificuldade ou até um impedimento de quem ainda não vende Azure porque pensa que é complicado oferecer e vender Azure, devido à infinidade de serviços que estão disponíveis hoje no portal do Azure, né? Por exemplo, essa imagem abaixo representa todos os serviços que hoje o Azure oferece, todos os serviços que você, como revenda, poderia ofertar para os seus clientes. Então, de repente, vendo tudo separado, você não consegue enxergar que tem uma oportunidade aqui ou outra ali, e é exatamente isso, para isso que o Easy Azure serve, né? Os bundles que foram criados, ele pega uma máquina virtual, por exemplo, um storage, um application insights, e monta um pacote para você oferecer para o seu cliente. Então, todos os bundles que são montados pela Ingram, que foram montados, eles ajudam e mostram que realmente é easy, né? Que é Easy Azure, para você vender para o seu cliente. Bom, começando pelo mais simples, vou falar de backup, que é uma coisa que todo mundo já teve algum cliente que perguntou, solicitou uma cotação, pediu opções de backup, porque é a coisa mais comum, geralmente é a porta de entrada para a nuvem. O pessoal que ainda não conhece, nunca transacionou em nuvem, geralmente começa pelo backup, que é uma coisa simples e uma coisa que funciona e funciona com muita qualidade, porque hoje em dia é impossível você começar a pensar em backup e pensar em backup em fita.
né? Qual a segurança disso? E se você precisar de um restore, de um backup que está na fita, quanto tempo vai demorar até você conseguir obter esse dado de volta, esse dado que você precisa de volta? E é impossível pensar em uma empresa no século XXI que não tenha uma estrutura, uma política de backup bem elaborada. Não dá para considerar ficar assim, porque uma empresa que perde os dados, ela perde tudo. Então, quando o seu cliente falar de backup, nem pense em fita. Tenho certeza que você não pensava em fita nesse momento, porque você já está com o mindset fechado em cloud, e vai ser uma ótima oportunidade para você oferecer o backup em Azure do seu cliente, né? O Easy Backup Azure, que é uma solução Microsoft, ela é simples e acessível. Vocês vão ver depois quando eu cotar na calculadora uma ideia de preço, e ela conta com uma solução robusta para o seu cliente, né? Os dados são criptografados, tanto em trânsito quanto em repouso, né? Quando chega na nuvem, quando chega no storage do Azure na nuvem, ele também tem uma criptografia. E ele conta também com uma redundância LRS, que é uma redundância local. Isso quer dizer que tem 3 cópias do mesmo arquivo do seu cliente, do backup do seu cliente, no mesmo data center. Isso faz com que a segurança que ele tenha, o dado que está na nuvem, por mais crítico que seja, ele está seguro, ele está íntegro. E aí é aquela questão da oportunidade, né? Uma vez que ele veja o backup funcionando em nuvem direitinho, uma performance excelente, ele que tinha um pouco de receio de levar um workload, algum ambiente mais crítico para a nuvem, vai começar a ter confiança nisso e vai contar com você para levar o ambiente, o que seja dele, o serviço dele para a nuvem. Para ajudar, eu vou fazer uma demonstração aqui de como cotar na calculadora do Azure, que é esse link que está aqui abaixo, e depois eu também posso compartilhar com vocês pelo chat, ou se vocês fizerem uma busca pela internet rápida aí, facilmente vocês encontram procurando por calculadora Azure, mas eu vou fazer com vocês aqui uma cotação agora de um backup. Antes de ir para a calculadora em si, o que vocês têm que ter em mente quando chega uma cotação, alguma solicitação de backup, são 2 perguntas. Qual a volumetria total desse backup e quantas instâncias vão ser feitas backup? E por instância, cada uma conta, por exemplo, um servidor ou uma instância, um servidor e um notebook, um desktop, cada um conta como uma instância. Isso é muito bom e tem que ter em mente para fazer uma cotação assertiva de backup. Bom, com essas 2 informações já coletadas, a gente pode ir para a calculadora do Azure, que é esse endereço aqui. E aí aqui você pode chegar ao backup de 2 maneiras. Ou você vai em armazenamento, backup, ou de qualquer lugar que você tiver, você procura por backup e clica. Vai aparecer esse quadradinho aqui embaixo, onde você vai ter que preencher as informações para fazer a cotação. A região a gente sempre coloca o sul do Brasil, que é o data center mais próximo da gente. Aqui é aquela informação que eu falei de instância e giga. Vamos supor que, por exemplo, são 3 instâncias e que a volumetria total dessas instâncias seja de 300 GB. Então, seria como se cada instância tivesse 100 GB. Aqui aparece o valor total, tá vendo? Se você colocar, por exemplo, 300 GB aqui, o total vai ser como 900, porque ele considera o total de gigas por instância. Então, é bem importante lembrar disso na hora de cotar. Mas esse é a única informação, a única coisa que você precisa colocar, o único dado para ter a cotação feita. Nesse caso aqui, para você formatar e depois enviar para o seu cliente, porque ainda falta colocar os impostos, a margem, você vem exportar aqui, ele vai exportar para o Excel, e aí dali você tem uma maneira mais fácil para formatar e mandar para o seu cliente. Com o tempo vocês vão ver que essa calculadora aqui é bem simples de utilizar, as informações são bem precisas, é muito intuitiva de utilizar, e vocês vão fazer cotações aí sem problema algum. Voltando aqui para a nossa apresentação,
Agora, não falando da solução do backup do Azure, da Microsoft, né? Porque pode ser que o seu cliente já tenha uma solução de backup e ele não queira abrir mão, não queira mudar a solução de backup dele. Por exemplo, ele confia em Acronis ou confia em Veritas, que também são ótimas soluções de backup, entregam com excelência o que se propõe a fazer, e você também pode oferecer, porque nos pacotes do Easy Azure a gente tem o Easy Backup Veritas e o Easy Backup Acronis. Então, se o seu cliente não quer utilizar a solução de backup do Azure, ele pode utilizar o backup exec, ele já está acostumado, o backup do Acronis. O Acronis ele é implementado a partir de um template do Azure. E o Veritas é um bundle de uma VM com o backup exec, né? Fica como se fosse um server de backup dedicado para o cliente. Com isso eu finalizo a primeira parte, o primeiro dos 4 pacotes que eu vou falar do Easy Azure hoje, né? A parte do Easy Backup, e parto para o segundo, que é o Easy Data. O Easy Data, assim como o Easy Backup, ele é formado por 3 opções de bundles. Então, o Easy Data Cloud Folder, o Easy Data File Server e o Easy Data SQL Service, que também são outros serviços que têm muita procura e de um jeito simples e fácil você pode oferecer e implementar para os seus clientes. E quando surge esse tipo de demanda, geralmente tem uma dúvida se o seu cliente precisa de um file server ou um cloud folder. Um cloud folder nada mais é do que uma pasta compartilhada, né? Então a primeira coisa que você tem que perguntar para ele quando chega uma cotação de file server é qual o propósito do servidor, para ver se ele realmente precisa de um file server ou se uma pasta compartilhada normal e simples já vai fazer o serviço que ele precisa. Então, para ajudar você a diferenciar o que o seu cliente precisa, eu vou fazer essa pequena batalha aqui entre o que é um file server e o que é uma cloud folder. O file server nada mais é do que resumidamente, grosseiramente, é uma solução completa de compartilhamento de arquivos, enquanto Cloud Folder é uma coisa simples. Sendo uma solução completa, ele tem um controle de permissões dedicado por usuário, então tem várias opções do que o usuário pode fazer, do que não pode fazer. É um serviço Windows de compartilhamento completo. Tem integração com AD também, isso é muito interessante para quem já utiliza e quer contar com isso. O file server seria o ideal. Já o Cloudfolder é uma solução simples, é uma pasta compartilhada. E por ser uma pasta compartilhada, ela não tem esse nível de controle de permissão tão detalhado. Simplesmente o usuário vai acessar ou não vai acessar tal pasta. Não tem como colocar detalhado num arquivo ou em uma subpasta ou esse tipo de coisa. Ou ele acessa ou ele não acessa. Simples. Bom, então, caso tudo que o seu cliente precisa seja o Cloud Folder, uma pasta compartilhada em nuvem já supre as necessidades dele, como que ela funciona? Resumidamente, uma Cloud Folder é um espaço de storage dentro do Azure. E o que você vai fazer ali é mapear esse storage na forma de pasta, com um protocolo que consegue ser lido por máquina e estação Windows. E nesse caso é o protocolo SMB. Então, a partir desse protocolo, você consegue designar quais são os usuários, consegue acessar a pasta e, basicamente, consegue que o Windows, se ele for acima do XP, qualquer versão acima do XP consegue, que ele entenda o protocolo SMB 3.0 e ele vai fazer a comunicação com o Azure diretamente. Ou seja, né, os usuários vão fazer uma conexão direta da área do storage com o computador deles. E tudo é criptografado. Vale lembrar que a segurança é a mesma do backup. Todos os dados são criptografados. Então a segurança tem tranquilamente para todos os seus usuários, para todos os dados que estiverem trafegando pela pasta compartilhada do Azure. E a principal vantagem, duas das principais vantagens, né? A configuração é simples e rápida,
e você não precisa de um servidor. Então, sem um servidor, você não vai pagar pelo poder computacional, você não vai pagar por CPU, não vai pagar por RAM, por sistema operacional, vai utilizar apenas o recurso de storage do Azure. Então, você vai conseguir chegar a um preço muito mais baixo. Agora eu vou demonstrar aqui na calculadora como que você faz para cotar um Cloud Folder. Bom, vocês vão ver que a cotação do Cloud Folder na calculadora é até mais simples que a de backup. Como é só um espaço de storage, ele fica até aqui já na aba de destaque, armazenamento. Ou você pode vir aqui buscar em armazenamento e armazenamento novamente. Vai abrir esse quadrado aqui embaixo, onde você vai colocar a região, que é o sul do Brasil, e o tipo de armazenamento, como é uma Cloud Folder de arquivos, é em armazenamento de arquivos. Você não mexe na redundância, porque a redundância é local, e a capacidade é o tamanho que vai ter esse seu Cloud Folder. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 100 GB. Mas lembrando que o Azure é pay as you go, então você só vai pagar pelo que você consumir. Esses 100 GB só para limitar, por exemplo, o tamanho que vai crescer o seu Cloud Folder. Mas se você utilizar 70 GB, 50 GB, você vai pagar por essa utilização. Essa parte aqui de baixo de operações é muito variável, depende da utilização, de quantas movimentações, quantas operações realmente vai fazer no storage. Então, apenas para ter como uma base, eu vou deixar como 100 aqui em todas, mas aqui está dizendo put, create, container, list e todas as outras, exceto exclusão, estão aqui dentro. Então, uma cotação simples, sairia esse valor sem impostos, né, sem margem, sem nada, mas é bem mais fácil até do que cotar o backup, por exemplo. Muito simples. E agora, para continuar e demonstrar na prática que é simples mesmo a implementação de uma Cloud Folder, eu vou aqui no meu painel do Azure. O endereço eu passo depois para vocês, mas é portal.azure.com. E aqui eu vou adicionar mais um recurso. Posso procurar ou ir direto em Storage. Eu sei que é Storage, conta de armazenamento. Vai carregar aqui para mim. Primeiro eu dou um nome para esse Storage. Eu posso colocar Webinar Test. Aqui as opções são bem padronizadas. Aqui não tem que mudar nada, exceto a replicação, que vem RA-GRS e a gente deixa em LRS, que é aquela replicação local. O grupo de recursos eu posso escolher para criar um novo ou usar um existente. Eu vou criar um novo, vou criar o grupo Webinar Test. E a localização eu vou colocar sul do Brasil, conforme eu falei para vocês. Que dá para fixar no painel ou não. E depois já clique em criar. Vou ver que demora bem pouquinho para criar esse storage na nuvem. E ele vai acompanhando tanto aqui quanto se você vier aqui nesse sininho, ele aparece com implementação em andamento para o grupo de recursos Webinar Test. Vamos guardar a criação desse storage para eu mostrar. Viram que é bem simples, né? Não tem segredo algum. Em menos de 1 minuto você acaba criando uma Cloud Folder e oferece para o seu cliente com o serviço aí até, já embutido no seu preço. Bom, foi bem rápido. Aqui criou o Webinar Test. Eu clico nele. Vai abrir essa opção, que é a visão geral de tudo que tem nessa parte do storage. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é selecionar o tipo de armazenamento que eu vou ter. Como o tipo vai ser arquivo, eu seleciono o arquivo. Ele vai abrir aqui a opção. E eu dou compartilhamento de arquivos aqui em cima. Vou criar um novo compartilhamento de arquivos. Vou criar o compartilhamento Webinar Test novamente e a cota em gigas. Conforme eu falei, só paga pelo uso, mas eu vou limitar a 100 GB. Dá OK, ele cria esse compartilhamento aqui.
Uma vez que eu clico nele, ele me dá a opção de conectar aqui, ó. Então, com a opção conectar, ele vai mostrar a letra da unidade, por exemplo, e o comando necessário para fazer no Windows ou para fazer no Linux. Então, ele dá o sudo mount aqui ou netuse aqui, para fazer tanto a conexão da pasta compartilhada no Windows ou no Linux. E é só isso. É simples assim para criar no portal do Azure uma Cloud Folder. Agora vamos voltar lá para a apresentação. Já foi a prática, né? E agora eu vou começar a falar sobre o EasyData File Server para vocês. A estrutura do File Server é bem tranquila de entender também. Ele funciona basicamente como um servidor completo para file sharing na nuvem, um servidor Windows em cloud. E ele vai se comunicar com a sua rede através de uma VPN. Então, ele vai ser visualizado pela sua rede como um servidor que está dentro dela. E todos os usuários que estão no AD vão conseguir enxergá-lo dessa maneira. Assim como é o seu file server, se você tiver um file server local no momento. Essa é uma das vantagens. E outra das vantagens é que você não vai precisar mudar nada em como a configuração para os seus usuários enxergarem, porque como ele integra com AD, vai ser natural, vai ser como se não tivesse alterado nada. Outra vantagem é que ele pode ser escalável ou desligado, depende da utilização, né? Por exemplo, se precisar crescer o tamanho, o poder computacional desse servidor, com alguns cliques no portal do Azure você consegue subir essa VM de tamanho, baixar também caso seja necessário, caso não tenha a utilização que você estava imaginando. E vamos supor que o seu cliente não precise desse servidor fora do horário comercial ou no final de semana, então ele pode ser desligado. Então todo o poder computacional você não vai pagar enquanto ele estiver desligado, só vai pagar pelo storage. E além disso, o acesso continua sendo ou via rede ou via remote desktop. Bom, sobre file server eram essas informações. Agora eu vou passar já para o último tema dentro de data, que é o SQL Service. Falando de expandir banco de dados para a nuvem, essa é a opção. Esse é um tema um pouco mais detalhado, né? Porque muita gente que de repente quer utilizar banco de dados na nuvem, antes de poder começar, tem que fazer uma série de passos para adequação, às vezes um redesenho da engenharia de software, tem problema com performance de link. E outros clientes também utilizam diversos bancos de dados em um só ambiente. Então, o cara trabalha com Oracle, com MySQL, com SQL no mesmo ambiente. Então, isso dificulta muito conseguir montar uma arquitetura, né? Montar um desenho de migração para cloud. Mas, em muitos casos, o que ele consome é só uma instância de banco de dados. E talvez não precise de um servidor com SQL só para isso. Né? Ao invés do seu cliente descartar totalmente a utilização de bancos de dados em nuvem por causa dessa aderência, por causa dessa adequação que ele precisaria fazer no ambiente dele, ele pode utilizar o banco de dados na nuvem como serviço, que é o SQL como serviço. Então, ele precisa de um SQL Server, realmente um servidor de banco com sistema operacional, com a licença do SQL, ou ele pode utilizar um servidor, o SQL como serviço. Então, partindo do princípio que ele não precisa de um servidor com SQL, as vantagens, os argumentos de convencimento para utilizar o SQL como serviço são muitos. Primeiro, ele não vai mais precisar se preocupar com licença de Windows, não vai mais precisar se preocupar com licença de SQL, com call de Windows, com call de SQL, tudo isso porque ele não tem um servidor, ele não vai usar um poder computacional para o SQL dele, ele vai usar o SQL como serviço. Então, toda essa parte de licença ele esquece.
não precisa mais. Fora que a escalabilidade da performance, né, sem ter que comprar outra máquina, utilizar uma outra VM, acarretaria um gasto muito maior do que se ele só aumentar o poder computacional do SQL como serviço dele, o poder de DTU. Né? Vou falar mais à frente da parte de DTU dele. E além disso, ele não se preocupa mais com backup, porque o SQL como serviço ele tem um backup nativo de 35 dias já incluso. Né? Todo plano de contingência, redundância, também é de responsabilidade da Microsoft, não passa a ser mais dele. Mas também, como todas as coisas boas, tem a parte que é o fator de decisão. Né? Será que ele pode levar o SQL dele, que ele utiliza agora, para a nuvem como serviço? Um fator, talvez o principal, é se existe alguma customização com o banco de dados que o seu cliente tem. Ele é um SQL puro ou um SQL que precisou mexer com atualização de sistema operacional, tem alguma adaptação do Windows, alguma configuração no Windows para ele rodar, tem alguma função que roda do lado do SQL, uma função programada dentro de alguma procedure do SQL. Se ele tem alguma customização nesse sentido, ele não vai poder utilizar o banco de dados como serviço. Mas se o banco de dados dele, de fato, só guarda os dados e não tem nenhuma customização, aí ele pode utilizar o banco de dados como serviço. Lembrando também que são bancos pequenos, né? Não pequenos, mas eles suportam até 1 tera. Então, se as características do uso do banco de dados do seu cliente forem de encontro a essas, ele não vai mais precisar pagar por um servidor com banco, pelo poder computacional de uma VM com SQL. Não vai mais precisar se preocupar com aplicação de patch, com atualização de sistema operacional. E ele vai poder utilizar o banco como serviço sem os custos de infraestrutura. Uma vez que você saiba que o seu cliente pode utilizar o SQL como serviço, uma coisa que você tem que entender é que a cotação, as informações que você precisa para a cotação, são totalmente diferentes do que se você fosse cotar uma VM, onde você precisa de CPU, de memória, de disco. Né? As cotações para cotar o SQL como serviço são totalmente diferentes. Você precisa saber, por exemplo, quantas transações por segundo o seu banco vai ter. Quantos logins concorrentes você precisa ter nesse seu banco. Quantas sessões você precisa abrir. Então, uma vez que você tem essas informações, você vai saber o tamanho do SQL como serviço que você precisa. Está nessa tabelinha aqui ao lado. Começa no nível básico, tem o Standard e o Premium. Todos os tamanhos, desde o B até o P15, que é um tamanho novo, como diz a imagem. E a Microsoft classifica essas informações como DTU. Ela é uma unidade que converte e chega num fator que dá para comparar os planos disponíveis. Né? Então, o link que explica certinho tudo que deve ser feito para você chegar e descobrir qual plano se encaixa o banco é esse que está aqui embaixo, é o DTU Calculator, e depois também eu posso enviar pelo chat, caso vocês queiram. Bom, seguindo agora para a terceira parte dos pacotes do Easy Azure, nós temos aqui o Easy Web, que também está dividido em 3 bundles. São eles o Easy Web WordPress, Easy Web Web Server e o Easy Web Media Delivery. No universo de web dentro do Azure, é possível implementar centenas de serviços. Né? Tem uma gama quase que infinita de coisas que pode fazer voltada para a web. Nós resolvemos fazer esses 3 pacotes porque são opções que saem bastante, que tem bastante demanda e que vai desde um site da empresa no WordPress até um servidor web completo para utilizar todo um parque de sites dentro do IS ou do Apache, dependendo do que for a necessidade do seu cliente. E tem também o Media Delivery, que você pode fazer transmissão ao vivo, criar um canal, disponibilizar streaming, entre algumas outras coisas. E é por ele que eu vou começar. Vou começar pelo Media Delivery, que nada mais é do que uma distribuição de conteúdo. Né? E quando você pensa em distribuição de conteúdo online, streaming de vídeos, a primeira coisa que vem à cabeça
é imaginar a estrutura que um colégio, que uma faculdade precisaria para montar um sistema EAD, disponibilizar para os alunos. Se você pensar que hoje uma ferramenta do Azure permite que você monte essa estrutura de um ambiente EAD com segurança, com eficiência e com economia também, porque, como tudo no Azure, você só paga pelo que você consome. Então, se são 10 alunos que consomem os seus vídeos, os seus recursos do Media Delivery, você paga por esses 10 pelo tempo que eles estão utilizando. Imagina, por exemplo, se uma instituição monta uma estrutura EAD gigante, paga, já deixa pago sem essa opção de, se não utilizar, não paga, considerando que 100% dos alunos vão ver o tempo todo ou ver o que é necessário, mas na realidade apenas 40%, 50% utilizam. Não tem como rever esse gasto, né? O gasto já foi feito, já está pago, não tem o que fazer. Não tem onde economizar. Já com a Media Delivery você consegue. Então essa ferramenta, essas funcionalidades, né? O streaming ao vivo, a criação de um canal, e já vem tudo com o codec pronto, embutido, com uma alta capacidade de armazenamento. E é um case de grande sucesso, até se você procurar no próprio site da Azure, no próprio espaço do Media Delivery, desse pequeno time aí, o Real Madrid, que ele utiliza o Media Delivery, ele aproxima os fãs ao redor do mundo. Né? Um case de muito sucesso que foi muito divulgado pela Microsoft. Continuando aqui com outro tema bem pertinente, o Easy Web Server. O que é o Easy Web Server? Hoje em dia, caso você queira oferecer para o seu cliente, para seu hoster dele, para hospedar todo o sistema web dele com segurança, em um ambiente escalável, você pode. O Azure fornece a estrutura necessária para isso e você não tem mais a necessidade de comprar um servidor, comprar um hardware que você não sabe se vai utilizar e não sabe principalmente se vai utilizar todo o poder computacional que tem naquele hardware. Então, de repente você compra um servidor potente, mas usa 10% disso. E esse dinheiro que está pago, você não consegue mais recuperar. Já no Azure, não. No Azure você paga pelo que você utiliza. Então, vamos imaginar que ele tem uma aplicação que não precisa de um poder computacional alto em grande parte do mês. Mas que, de repente, na última semana, no fechamento, ou em dias esporádicos mesmo, algum pico de utilização, ele precise subir o poder computacional que ele tem. Você pode fazer isso de duas maneiras. Pode aumentar o poder da própria VM que já está criada, subir o processamento, a memória, um par de cliques no portal do Azure, ou você pode subir uma nova VM. De repente, se a necessidade for exigir uma nova VM, você pode fazer isso rápido e transparente para o cliente final. O ambiente dele não vai sofrer esse impacto. E assim também como tem a possibilidade de aumentar, assim que acabar a necessidade de um poder computacional maior, você pode reduzir conforme a demanda. Isso vai gerar economia para o seu cliente, porque ele vai pagar só o que ele precisa, ele vai ter a qualidade no serviço também, e você como gestor, como administrador do ambiente dele, pode ter uma margem maior. Se você incluir o seu serviço dessa administração, dessa consultoria, você vai ganhar mais, vai estar mais presente na vida, no dia a dia do cliente, e ele vai precisar de você para fazer essa intervenção no sistema. E outra coisa interessante também é que, de repente, o cliente nem fica sabendo que você está usando o Azure. Porque se você não quiser dizer que você está usando um servidor do Azure, para ele é transparente. O ambiente dele, todo o parque que ele utiliza para web server, vai funcionar com uma performance excelente, e para ele é indiferente se está no Azure, se está no servidor local, onde quer que esteja está funcionando. E no final do dia é o que o cliente quer. Se o ambiente dele não parar, performar com excelência, ele vai ficar feliz e você vai vender cada vez mais para ele, incluindo outras coisas, né, outros produtos. Então, o Easy Azure Web Server vai te proporcionar e brigar à altura com empresas que fazem hosting hoje em dia. Vai entregar um servidor completo com IS, com Apache, né, depende do que o seu cliente utiliza, e com banco de dados MySQL ou algum outro que ele preferir utilizar também.
E aproveitando também, eu vou agora auxiliar, vou demonstrar como que você faz a cotação de um web server na calculadora do Azure, que é bem simples também, assim como as outras que eu já fiz aqui. Bom, aqui está a calculadora do Azure. Já em destaque você já consegue montar parte do que você precisa. Para um web server, o que você precisa? De uma máquina virtual, de armazenamento, que pode ser colocado por aqui ou por meio da própria máquina, aqui embaixo. Aparece a opção já de adicionar discos com tamanhos definidos. E de um endereço IP. Tá aqui. Então, uma máquina virtual. Para criar uma máquina virtual, primeiro você seleciona a região. A gente vai colocar aqui sul do Brasil. O sistema operacional pode ser Windows, vai utilizar IS ou até se utilizar o Apache em cima de Windows, deixa como Windows aqui mesmo. Camada você não altera, deixa a camada padrão. E na instância onde você vai selecionar o tamanho da VM, o poder computacional dela. Selecionar uma máquina 2, com 2 núcleos, 3 GB e meio de RAM e 135 GB de armazenamento temporário. Em horas a gente sempre coloca 744, que é para cobrir um mês inteiro, né, 31 dias. E aqui no disco, são discos gerenciados, que colocam um tamanho de disco de, não sei, 128. Tá? E aqui altera o número de discos desse tamanho que você quer para a sua máquina. Então essa máquina vai ser o seu web server e esse aqui vai ser o IP que você vai utilizar, um IP estático para o seu web server. Também aqui altera para 744. Se você quiser, por exemplo, ao invés de adicionar um storage já com tamanho definido, storage livre, de repente 100 GB, você vem aqui em armazenamento, armazenamento novamente, e seleciona aqui, sul do Brasil, e aqui armazenamento na parte de discos, blobs de páginas, discos não gerenciados incluídos. Aqui você deixa LRS mesmo, que é aquela redundância local, e aqui o tamanho exato, 100 GB. Essas são as mesmas operações daquele storage que eu cotei no file server, no Cloud Folder. Então, para efeito de comparação, deixo apenas 100 mesmo, só para registrar, e ficaria isso. Viram como é bem fácil fazer a cotação do web server na calculadora? Bem tranquilo, não tem nem como errar. Faz a primeira vez e já todas as outras vão ser iguais. Bom, agora continuando aqui a parte de web do Easy Azure, vai para o último dos temas, que é o Easy Web WordPress. Mais simples e o mais fácil de ser criado. Quem nunca ouviu falar ou nunca acessou um site WordPress? Acho que quase que impossível que ninguém tenha feito ou acessado um site baseado em WordPress. E hoje você consegue oferecer para o seu cliente a criação do site corporativo dele, de um blog ou qualquer site que ele queira criar, em questão de minutos. Uma configuração muito fácil e a criação acontece em poucos minutos mesmo. Você pode também associar isso a um serviço que você oferece de repente e colocar mais margem para você, ou caso ele prefira administrar o site, você pode também dar o controle para ele e ele faz a administração, você apenas a criação. Vai de você, vai do que for ofertado, não é? E para mostrar que realmente é fácil, eu quero mostrar a criação na prática. Quero colocar um site no ar em alguns minutos para que vocês vejam. Bom, vamos lá. Vamos para o portal do Azure. Aqui não tem segredo. Também vai em criar um recurso, sempre, e procura aqui diretamente por WordPress. Esse primeiro resultado aqui, com o ícone preto, ele vai dar um preview do que é, um resuminho. Clique em criar. E aqui são as configurações que você tem que fazer. O nome do aplicativo, né? Qual vai ser o endereço do site. Vou colocar o Webinar Cloud. Sai um D aqui no meio. Webinar Cloud. A assinatura você não muda.
O grupo de recursos você pode tanto criar um novo ou usar um existente, isso vai de você, da sua preferência, da sua organização. E provedor de banco de dados, você não precisa alterar, a não ser que você queira alterar para o MySQL no aplicativo. Aqui não vai deixar padronizado. O plano de serviço você tem que escolher. Então aqui você clica nele, clica em criar um novo, digita um nome, por exemplo, Webinar Cloud, seleciona a localização, vou colocar Brasil South, sul do Brasil, e o tipo de preço. Aqui vocês vão ver que tem algumas opções, começando desde o isolado, e aqui ele fala, né, as características, SSD e CPU mais rápida, ambiente do serviço de aplicativo, tem várias características que cada nível vai alterando, né? Quanto mais simples, menos características vai ter disponível. Então, desde o plano Premium, o plano isolado, tem o plano Standard, o básico e tem até o gratuito. Para essa criação, eu vou utilizar esse gratuito. Seleciona, OK. O banco de dados também tem que fazer uma pequena configuração, que nada mais é do que eu colocar a senha do usuário de logon, do usuário de administrador do servidor. Eu defino aqui a senha. Aqui eu não altero nada, eu posso alterar na camada de preço, caso eu queira, a unidade de computação de DTU. Tem duas camadas, né? Por enquanto, vai ter a terceira em breve, que é o Premium. Posso colocar na básica mesmo, se eu quiser alterar, eu seleciono por aqui. Dou um OK. Se quiser alterar o nome do banco de dados, altero, mas não precisa, pode deixar padronizado. OK, ele vai validar. Aqui você pode fixar no painel, criação do WordPress, e clica em criar. Ele validou todos os campos que são necessários. E já vai começar a implantar o WordPress aqui no portal do Azure. Essa implantação ela não demora mais do que 4 minutos, 4, 5 minutos. Uma coisa bem rápida. Eu vou deixar passar aqui o tempinho e já volto para gravar a continuação. E ao final ele vai aparecer essa mensagem de implantação bem sucedida e o link, né, como você fixou no painel, ele aparece aqui também, né, como um aplicativo web. Vou clicar no aplicativo web, ele vai me abrir a visão geral do que eu tenho nesse aplicativo web. Vocês vão ver aqui, ó, a URL que eu defini no primeiro passo do meu site, o tipo de serviço, né, o plano, é o gratuito, o status dele está rodando, a assinatura, o ID de assinatura. Então, para completar, a gente vem aqui, clica na URL do site e ele vai nos levar para o site do WordPress para fazer a instalação do WordPress. Aqui você seleciona a linguagem, pode ser inglês, seleciona português aqui. Aqui são as informações necessárias para a criação do site. Então, qual que é o título do site? Vou colocar como Webinar Cloud, para manter o padrão. O nome do usuário vou colocar JCadmin. E a senha tem que ser uma senha forte, ou se você selecionar uma senha fraca, por exemplo, essa, você tem que confirmar o uso de uma senha fraca. Aqui você coloca um e-mail, vou colocar o meu corporativo mesmo, e instalar o WordPress. Então são essas quatro opções, 4 informações que você tem que colocar. E pronto, sucesso, o WordPress foi instalado. Ele dá o nome do usuário, a senha fica oculta, claro. Só aperto em acessar, coloco o nome do usuário que eu defini e a senha que eu coloquei. Ele vai me levar para o painel de controle do meu site WordPress. Para salvar a senha. E é isso. Aqui você... Vou escrever o primeiro post de teste. Teste... Esse é. Clico aqui em publicar. Questão de segundos. E agora vamos acessar aí o nosso site. Pronto.
Está criado, o Webinar Cloud é um site bem padrão, né? O template eu não mexi em nada, mas você pode alterar várias coisas, fazer várias personalizações, depende do quão personalizado você quer. Tem vários templates também pela web que você pode encontrar já para adequar e para colocar no seu site. E é o que eu falei, né? Em questão de minutos, o site está no ar, está criado. O nosso post aqui eu acabei de colocar. E a parte do WordPress foi essa. Acho que não tem mais nada para demonstrar o quanto é simples hoje em dia você criar um site corporativo, um blog, o site que o seu cliente quiser, você cria em questão de minutos. Vamos voltar lá para a apresentação agora. Bom, agora para fechar o webinar de hoje, eu vou falar sobre o quarto tema de pacotes do Easy Azure, que é o EasyLamp. Para quem está mais acostumado a trabalhar com infraestrutura, com certeza já teve que subir um servidor Linux, administrar um servidor Linux, e sabe que isso tem muitas vantagens. O Linux é um servidor muito performático. E aí você imagina, mas pô, Microsoft Linux, como isso? Talvez alguns números que vocês nem faziam ideia, mas 70% da infraestrutura do Azure é baseado em Linux. Então, ou seja, um número altíssimo, baseado na distribuição Linux. Além disso, 1/3 de todas as VMs que são criadas dentro do Azure são também VMs Linux, ou seja, 33% de todas as VMs estão rodando o sistema operacional, alguma distribuição Linux. E também outro número interessante é que 60% dos templates de VMs que tem disponíveis no Marketplace são em Linux. Ou seja, é sim possível trabalhar com Linux no Azure. A Microsoft adora o Linux, né? E você pode também trabalhar com Linux dentro do Azure. A Microsoft hoje em dia oferece uma possibilidade de utilizar várias distribuições Linux no Azure. E algumas delas são grátis, né? Por exemplo, se você começar a pensar em entrar na camada Linux e utilizar um CentOS, um Ubuntu, eles são grátis. Você não vai ter custo com o sistema operacional. E tem alguns workloads que têm uma performance melhor se são baseados em Linux. Por exemplo, Oracle, Firewall. Muitas pessoas também utilizam VPN, File Server, em cima de Linux. E hospedagem de aplicação web também é muito utilizado já baseado em Linux. Algumas empresas que são desenvolvedoras de aplicação web, elas simulam também seus ambientes de desenvolvimento e testes em Linux, porque é mais barato, é mais performático, é rápido e não tem uma diferença de ter que ter alguma coisa mais parruda. Se pode utilizar um CentOS, um Ubuntu. Também tem as distribuições Linux que são pagas, né? Por exemplo, o Red Hat é pago, mas o CentOS e o Ubuntu faz tudo o que o Red Hat faz, por exemplo, e é uma distribuição grátis. Bom, e os pacotes que a gente oferece para usar o Linux no Azure são todos baseados no conceito LAMP. Não sei se vocês já estão familiarizados com esse conceito, mas nada mais é do que a junção de quatro features, né? Você tem o L, né, que é o Linux, mais um servidor web, que geralmente é o Apache, mais um banco de dados, que pode ser o MySQL, MariaDB, por exemplo, e uma interpretação de linguagem, PHP, Perl, Python. Então essas 4 ferramentas fazem o kit básico para você conseguir fazer deploy de aplicação web, né? E todas são código aberto, a não ser, claro, que você utilize uma distribuição Linux que seja paga. Então esse é o único dos pacotes que tem 4 opções. A gente tem o CentOS, o Ubuntu, SUSE e o Red Hat. No portal do Azure, todas essas distribuições já estão prontas, né? Tem imagem pronta. Você pode subir uma VM já com a imagem do sistema operacional e depois, com mais alguns comandos, você instala o kit do LAMP. Agora acho que é interessante eu mostrar na calculadora como que se cota um servidor que pode ser usado para LAMP.
nosso site WordPress, voltar para a calculadora. Apagar esse web server que eu criei desde o zero. Não tem segredo também, né? Seria uma máquina virtual, selecionando aqui, a região, como vocês já sabem, sou do Brasil. Agora é a mudança, né? O sistema operacional. Quando você coloca Linux, que você tem o tipo, né, da distribuição. Então pode ser o CentOS, seu Red Hat, SUSE e Ubuntu. Tem outras opções aqui, já é para SAP, são outras coisas. Colocando CentOS, por exemplo, selecionando uma máquina bem leve, né? 2 núcleos e 3 GB e meio de RAM. Um A2, que coloca 744 horas, para fechar o mês. E colocando um disco de 64 GB, por exemplo. Seria esse valor aqui sem impostos, né? Vale lembrar, sem impostos, sem margem, mas na calculadora para cotar isso. Caso você queira colocar também um IP, colocar um IP estático nele, você vem aqui e adiciona um IP igual ao web server que a gente fez há pouco. Aí, essa seria a cotação total de uma máquina LAMP. Agora, acho que é interessante também eu demonstrar para vocês como seria isso na prática. Então, eu vou criar uma máquina dessas no nosso portal do Azure. Página principal, em criar recurso, posso vir aqui direto em computação. Aqui ele já me dá a opção de criar o Ubuntu, criar o Red Hat, o CentOS que eu vou criar, a gente tem que procurar. Procura por CentOS, ele vem as versões que tem. Seleciono a CentOS 6.8. Criar. Aqui você coloca o nome da VM que você quer. Então, vou colocar EasyLamp. O tipo de disco da VM, HDD. O nome de usuário que vai acessar essa VM. Coloca a senha. Tem que ter um mínimo de 12 caracteres aqui. O grupo de recursos. Vou criar um novo. Criar para o EasyLamp. A localização. Primeira parte você já criou. Que é onde você escolhe o tamanho da VM. Lembra que eu escolhi uma A2 aqui na calculadora? Caso eu queira mudar, colocar uma outra, colocar A1, por exemplo, eu crio. Vou selecionar a A2, que é a que eu tinha colocado. Aqui. A2 Standard. A2 Standard, selecionar. Aqui são recursos opcionais. Então, vai ter recursos de disponibilidade, deixar como nenhum. O armazenamento, se vou usar ou não, disco gerenciado. Aqui a rede virtual, depois você pode colocar algumas configurações mais definidas para elas, caso você queira mudar o range de IP, esse tipo de coisa. O IP público, grupo de segurança de rede, tem subrede também, essas coisas eu vou deixar todas no padrão. E clique em OK. Aqui no final ele dá um resumo do que você vai criar, da máquina virtual que você vai criar. Está fazendo uma validação final. Quando a validação é concluída, você clica em criar. E ele começa a implantar o CentOS na máquina virtual do tamanho que você selecionou. Esse processo também não demora mais do que alguns minutos, tá? Pronto, ó. Questão de alguns minutos, a máquina virtual é criada e aí ele já te leva para a visão geral dela, que é, mais uma vez, as características, o endereço de IP, essa série de coisas. E para conectar na máquina, seria clicando aqui em conectar, ele aponta aqui, ó, em algum SSH, você utiliza o comando a seguir. Eu já tenho aqui um put, vou fazer a conexão só para vocês verem.
Pronto, estou conectado na máquina. Uma máquina CentOS. Em alguns minutos consegue acessar e aí você tem o servidor Linux à vontade para utilizar, para brincar, para fazer o que for o propósito do seu cliente. Vou fechar aqui. Agora voltar para a apresentação. Bom, o webinar de hoje cobria esses 4 pilares, né, do Easy Azure, que são Easy Azure Backup, Data, Web e LAMP. E vale lembrar também que a Ingram te auxilia com um script de implementação, que seria um guia passo a passo de como colocar todos esses pacotes que eu falei, que eu apresentei aqui hoje, em prática. São guias assim, fáceis, com imagens, com instruções. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto alguma informação, algum pacote que vai ser útil para vocês, que vocês vão vender, isso eu tenho certeza que vocês vão vender. E eu vou encerrar a gravação do webinar para responder algumas perguntas que chegaram pelo chat, mas caso vocês queiram também pode me enviar pelo e-mail, que está aí na tela, que eu respondo por lá. Eu aproveito também para deixar o contato da especialista de vendas Azure da nossa equipe, a Juliana Andreatta. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.